Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês, mais uma videoaula. E a gente volta agora com redação, produção textual para vocês, tá certo? Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa. No futuro muito próximo, se Deus quiser, estaremos de volta. Enquanto isso, ficaremos nessa proposta de videoaula, aulas remotas, mas feita com muito carinho para você. E como de costume, antes de irmos para a indicação da nossa videoaula de hoje, vamos para a nossa acolhida. E como de costume, né, eu faço uma palavra, uma frase, uma citação, uma reflexão, uma oração. E para esta semana nós estamos fazendo reflexões dessa nossa proximidade, dessa nossa intimidade com Deus. E para hoje eu trago uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta, uma constatação muito importante. Como me aproximar de Deus? Né? Já parou para pensar? Já buscou isso no íntimo do seu coração? Então vamos lá. O caminho para se aproximar de Deus e se apropriar do poder dele em sua vida é a oração. A oração é o meio de nos comunicarmos com o Senhor. É a via usada para contarmos a Ele nossos temores, desejos e necessidades. É a maneira de acalmar a alma e a mente e deixar Deus falar a nós. É por meio da oração que adoramos ao Senhor, louvando-o por quem Ele é e expressando nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Na oração, intercedemos por pessoas e situações que nos cercam. Louvamos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito e lhe agradecemos de antemão por tudo o que fez, faz e pelo que fará por nós no futuro. Quando oramos, sentimos que o relacionamento com o Senhor se fortalece e que a dependência e o amor por Ele se aprofundam. Quanto mais oramos, mais conseguimos ver sua mão de misericórdia, graça e amor a nos guiar todos os dias. Quanto mais oramos, mais percebemos que não podemos viver sem Ele e sem o seu poder. Acredite, creia. Feito isso, a nossa acolhida, tão importante, tão necessária à nossa existência, vamos para a nossa agenda. Como proposta da agenda da nossa videoaula de hoje, nós temos a acolhida, essa conversa informal em que a gente prioriza esses valores tão necessários e tão importantes na nossa prática educativa. Aí nós vamos para a correção do PDF, Encontro com a Consciência, que foi disponibilizado para vocês. A orientação é de que vocês fizessem a leitura, não precisava copiar as perguntas, apenas anotar as respostas. E como proposta para a aula de neuronotícia, aí vou deixar para vocês no final da aula, no decorrer da semana, o TD em PDF Febre Amarela, Mata Macacos Bugios. E nisto vocês serão cobrados no que se refere à leitura e interpretação de texto. Tudo bem? Cientes da nossa agenda de hoje? Então vamos lá. O texto, Encontro com a Consciência, ele é de Arievaldo Viana. E ele diz assim: bons leitores vão narrar um caso que foi passado. No livro muito decente foi o fato relatado. Minhas são somente as rimas, nada que é inventado. O senhor Ramiro Chaves, um grande caminhoneiro, que nasceu e se criou nos vales de Tabuleiro, em seu livro de memórias diz que o caso é verdadeiro. Pois bem, vamos à história, do jeito que foi narrada. Dizem que um fazendeiro de vida boa e honrada, nas estradas do destino, caiu em grande cilada. Leonel dos Santos era este dito fazendeiro, morava nos Ilhamus, era pacato e ordeiro, por ser muito inteligente, sabia ganhar dinheiro. Em 906, do outro século passado, veio ele à fortaleza, pedir dinheiro emprestado para comprar gado de corte com lucro avantajado. 50 contos de réis pretendia o fazendeiro. Foi ao Banco do Brasil, lá conseguiu o dinheiro. Passou ele a comprar gado, contente e bem prazenteiro. Entregou sua fazenda a um parente e amigo. Tocando sua boiada, jamais pensou em perigo. Mas a sorte e o azar são como o joio e o trigo. Aconteceu uma tragédia quando o negócio já ia, crescendo de vento em popa, melhorando a cada dia, por uma fatalidade, perdeu vultuosa quantia. Tinha ele por costume toda a vida descansar, na sombra de um oiticica, depois do burro amarrar. Preparava qualquer coisa, para ali mesmo almoçar. Neste tempo se vivia com certa tranquilidade. O povo de antigamente prezava a honestidade. Seu Leonel era um desses que não pensava em maldade. Mas foi a fatalidade que este dano originou.
Chegando na oiticica, os seus alforjes tirou. Num galho da dita árvore, com cuidado pendurou. Dentro de um dos alforjes, a sua fortuna estava. Mais de 100 contos de réis o fazendeiro levava. Com um lapso de memória, este pobre não contava. Depois que almoçou, bem, armou a rede e dormiu. Quando bateu 2 horas, selou o burro e saiu. Lá os alforjes ficaram, e seu Leonel não viu. Esqueceu sua fortuna, talvez devido à soneira. No seu burro de valor, galopou a tarde inteira. Coitado, sem se dar conta da sua grande leseira. Na casa de um compadre, dormir ele pretendia, como de fato chegou, ao toque da Ave Maria. Cumprimentou o compadre com afeto e alegria. Mas veio o golpe fatal, quando tirou a bagagem que não viu seus alforjes. Pensou que fosse visagem, junto com seu compadre, ganhou de novo a rodagem. Porque a dita oiticica dali era bem distante, coisa de umas 7 léguas, e o fazendeiro errante seguia a todo galope, nessa hora angustiante. Chegando na oiticica, nem sinal ele encontrou. Alforje, dinheiro e tudo, passou alguém e levou. Agora o leitor calcule de que forma ele ficou. Num gancho da oiticica só restava a ingratidão, de saber que nunca mais veria nenhum tostão. Saiu dali como louco, entregue à tentação. O seu compadre notou que ele estava transtornado, então dali por diante o tratou com mais cuidado. Se não fosse assim, talvez tivesse se suicidado. Durante a noite velou, ao lado de sua rede, escondeu cortas e foices lá no canto da parede. Foi com ele até o pote, quando estava com sede. Assim procede o amigo, quando é bom e verdadeiro. Também sente a mesma dor e protege o companheiro, sendo ele milionário ou sem possuir dinheiro. E assim, depois de 3 dias, julgando o mais conformado, liberou seu amigo com um abraço apertado. Leonel partiu levando só a tristeza ao seu lado. Chegando em sua fazenda, único bem que lhe restou. Ao seu parente e amigo todo o drama relatou. Para o Banco do Brasil, urgente telegrafou. Com 4 dias, um fiscal chegou na propriedade. Ainda deu 90 dias de prazo, mas, na verdade, já sabia que o caso era uma fatalidade. Depois do prazo vencido, a fazenda foi tomada. O banco ficou com tudo, ele voltou para a estrada. Desta vez, como mendigo, já não possuía nada. Somente o burro de sela, de consolo lhe restou. Ao deixar sua fazenda, de tristeza ele chorou. E um aboio saudoso na porteira ele soltou. Seguiu a sua jornada, pesaroso sem roteiro. Lá na Serra das Pipocas encontrou um fazendeiro, que ofereceu um emprego como simples cambiteiro. Por lá passou 5 anos, nunca contou seu passado. Foi fazendo economia e teve um bom resultado. Juntou 200 mil réis, já pensava em comprar gado. Negociar com boiada, isto fica para quem pode, pois seu dinheiro só dava para comprar ovelha e bode. Mesmo assim ele enfrentou, pois honrava seu bigode. E assim foi tocando a vida, seu capital aumentou. 20 cabeças de bode de uma feita ele comprou. Vendê-las em Fortaleza, Leonel imaginou. Com seu plano formado, pela estrada seguia, conduzindo as criações, lembrando o maldito dia, que aquela velha oiticica roubara sua alegria. A estrada era a mesma, ele havia de passar. Na sombra da oiticica, a causa do seu penar. Nem a poeira do tempo pudera a dor apagar. Os bodes seguiam lentos, alheios à sua aflição. O burro apressava o passo, lágrimas caíam no chão. Nisto a casa do compadre encheu a sua visão. Demorou alguns minutos para ele reconhecer aquele amigo que outrora chegava ao anoitecer, com o bolso cheio de notas, ansioso por lhe ver. Estava magro e barbado, roupa velha e remendada. Corrupeles muito gastos de tanto andar na estrada, e um lote de 20 bodes, ao invés de grande boiada. Sua barba muito grande era a cópia do desprezo. O compadre, como dentes, manteve o afeto aceso, e não falou no passado, para não causar mais peso. Leonel guardou os bodes e depois adormeceu. Porém, seguiu a viagem quando o dia amanheceu. O rebanho obediente ouvia o comando seu. Ao pino do meio-dia, quando o sol mais quente fica e a luz esfuziante, nos escalda e purifica, a comitiva chegou na sombra da oiticica. Entretanto, a árvore ingrata já se achava ocupada. Nos galhos de sua copa havia uma rede armada, e pastando ali se via uma vastíssima boiada. Leonel e seus bodinhos chegam na copa arramada.
O fogo já estava aceso, diz ele, meu camarada, me permita descansar, pois também sou da estrada. Ao dizer estas palavras, ele viu o boiadeiro. Erguei a vista e dizer, se aproxime, companheiro. Leonel sentiu um choque, vendo o galho do dinheiro. Mas sentindo a acolhida, pura, simples, verdadeira, cumprimentou o rapaz e falou desta maneira. Me deixa só umas tripas nas brasas desta fogueira? Não, senhor, disse o rapaz, deixe isso para depois. Ainda tem carne assada, feijão de corda e arroz. A comida é bastante para alimentar nós dois. Leonel agradeceu, porém parecia aflito. De vez em quando gemido, a fim de conter um grito, sempre que ele fitava aquele galho maldito. O tempo corria lento, cada minuto arrastado. Os bodes pastavam perto, junto ao rebanho de gado. No seu íntimo tangedor, recordava seu passado. Então, vou parar por aqui, tá certo? Ainda segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 estrofes. Você deve ter lido, muito, muito, muito envolvente, nos prende a atenção. E a gente fica aí, com a indicação dessa leitura. E a gente vai para a compreensão do texto. Eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Em que estrofe é possível identificar a voz do cordelista Arievaldo Viana Lima? Que conteúdo elas apresentam? A gente viu na primeira e na última estrofe, tá certo? Na primeira, o cordelista explica para os leitores que vai narrar uma história verdadeira e que a participa dela se dá somente por meio das rimas, Na última, ele se despede. É possível identificar, neste cordel, elementos narrativos, como narrador, personagem, espaço, tempo e enredo, o que configura como um poema narrativo. Com base nisso, responda as questões propostas. A. Quem são os personagens do cordel? Nós temos, Ramiro Chaves, o caminhoneiro Leonel dos Santos, o fazendeiro, o compadre Zé Messias, o boiadeiro, Dona Amélia, a esposa do boiadeiro. Em que cenário a história se passa? Em Nhamus, em Fortaleza, na Oiticica, na casa do compadre, na Serra das Ripóias, em Tabuleiro, Olha aí. Há alguma indicação do tempo em que ocorre o fato? Sim, em 906 do século passado, 1906 do século passado. A história aconteceu durante um período de 10 anos. O enredo de um poema de cordel é simples, apresentando poucos conflitos. Com base nisso, responda. A. Que fatos compõem a introdução da história de Leonel dos Santos? Leonel fez um empréstimo no Banco do Brasil para comprar gado de corte e quando o negócio já ia crescendo, acabou perdendo grande quantia em dinheiro. Tal fato fez com que ele perdesse sua fazenda, ficando na miséria. Muito triste, Qual é o conflito? Qual foi a complicação da história? O fato de Leonel dos Santos perder tudo o que tinha conquistado. Aí, assim, o que é esse clímax? O momento em que Leonel dos Santos volta para Oiticica e encontra o vaqueiro que havia ficado com seu dinheiro. Resumo o desfecho da história. Zé Messias, o boiadeiro, disse que havia encontrado os alforjes com a fortuna do Leonel e que daquele dia em diante tudo que lhe pertencia passaria a ser também do fazendeiro. Nos poemas de cordel predomina a linearidade temporal, ou seja, os fatos ocorrerem em ordem cronológica. Numere de 1 a 10 os principais acontecimentos correspondentes ao desenvolvimento da história na ordem em que ocorreram. Você vai ficar. A sequência correta fica 4, Anote, corrija aí. 4, 5, 1, 6, 3, 10, 2, 8, 7 e 9. Então, conferindo de novo. 4, 5, 1, 6, 3, 10, 2, 8, 7 e 9. No cordel, cabe também ao narrador interpretar as atitudes dos personagens e o sentido geral da narrativa, por isso se dirige ao leitor para tecer considerações de ordem ético-moral. Nesse poema são contempladas duas grandes virtudes, comentadas pelo narrador: a amizade sincera e a honestidade. A. Que personagem simboliza a verdadeira amizade? O compadre, em cuja casa Leonel costuma parar para descansar. Cite uma atitude desse personagem que comprova sua resposta. Quando Leonel perdeu tudo, o que tinha, o compadre, percebendo que ele estava transformado, pela tristeza, o tratou com mais cuidado. Hospedou em sua casa e durante a noite velou seu sono do fazendeiro, escondeu cordas e foices para evitar que ele se suicidasse.
Isso é muito importante. Que personagem representa a honestidade? Zé Messias, né? O boiadeiro. De que forma ele demonstrou ser honesto? Ele revelou a Leonel que havia guardado sua fortuna, seus bens com ele. Um personagem comprovou a honestidade de Zé Messias, que foi... Quem foi e como fez? Dona Amélia, esposa de Zé Messias. Ela explicou que quando o marido encontrou aquela grande fortuna, guardou. Com o narrador do cordel, também mantém um diálogo com o seu interlocutor. A gente viu aí, através do vocativo leitor, bons leitores vão narrar, pois bem, vamos à história, garanto, leitor, nessas citações. O poema apresenta várias rimas, identifique nas estrofes abaixo e responda em que versos elas ocorrem. Essa, né? Passado, relatado, inventado. Segunda, quarta e sexta. Certeiro, tabuleiro, verdadeiro. A segunda, quarta e sétima, né? O que essas rimas proporcionam ao longo do texto? Musicalidade, facilidade de memorização do texto, né? Melodia, né? Essa musicalidade mesmo. Observe a imagem e responda as questões a seguir. Qual é o formato utilizado para a impressão da literatura de cordel? A literatura de cordel é impressa em folhetos. Por que esse gênero literário é chamado de cordel? Pela estrutura e as características apresentadas. Com base nessas características, conclui-se que a literatura de cordel é essencialmente o quê? Popular. O cordel apresenta regionalismo, ou seja, o emprego de palavras específicas a determinadas regiões. Em alguns casos, a estrutura dessas palavras não condiz com a norma padrão. Cite exemplos dessas variantes linguísticas. Regionalismo, aplicado, aproximando a oralidade da escrita. Então, essa foi a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Fica aí como indicação um PDF, né, para que vocês possam responder, tá certo? Febre amarela, né, mata todas as famílias de macacos, fugiu do Parque Hortoflorestal, a notícia. E segue a mesma orientação, tá certo? Não precisa copiar as perguntas, você anota todas as respostas de forma organizada, claro, tá certo? E a gente se despede aqui. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.